Opa, e aí pessoal, como é que vocês estão? Antes do vídeo começar, eu só queria deixar um aviso aqui que o conteúdo desse vídeo pode ser meio perturbador para algumas pessoas, porque contém algumas coisas meio pesadas, mas é tudo uma obra de ficção. Pode também ter alguns jumpscares, mas eu vou avisar antes para ninguém ser pego desprevenido. E por último, pode ter alguns flashes de luz, então se você sofre de epilepsia ou algo do tipo, não veja esse vídeo. Ou pelo menos, veja com cuidado. Então estejam avisados e espero que curtam o vídeo. Hoje a gente vai falar sobre algumas fitas que foram encontradas e que contêm algo muito estranho e perturbador nelas. Mas antes de eu falar o que tem nelas, eu preciso te apresentar todo o contexto. Fred Fazbear's, uma marca de pizzaria fundada por William Afton e Henry Emily, que fez muito sucesso nos anos 80 em diante. Existem muitas teorias que houveram coisas bem sinistras nos restaurantes dessa marca, com a maior delas sendo um desaparecimento de 5 crianças, que ninguém sabe o que aconteceu, mas também nada foi confirmado. O restaurante usava algo chamado animatronic, que é nada mais que uma espécie de robô feita para simular algum ser vivo, ou seja, dar vida aos mascotes dessa marca. Anos se passaram e a gente chega em um post em um fórum de um usuário anônimo que diz ter finalmente encontrado provas do que houve nesses restaurantes e o paradeiro das tais crianças desaparecidas, e até mesmo dele, entre aspas. E no mesmo post, ele postou um link que, clicando nele, você baixa um arquivo com 12 vídeos. Então hoje, vamos assistir todos eles e tentar entender o mistério envolvendo esse restaurante. Welcome to the Fazbear Entertainment's maintenance video manual. This tape will cover the instructions on how to clean our state-of-the-art animatronic characters. Each animatronic has the same cleaning procedure. First, reach behind their neck and press the red button. This will set them into maintenance mode. Second, press the blue unlock button on the back of the head. Remove the upper jaw carefully, then detach the lower jaw. Third, press down on both shoulders to unlock the shoulder joints. Remove both arms. Bom, ao que parece, essa primeira fita só é um manual de como limpar esses animatronics, ensinando a remover peça por peça para poder realizar a limpeza, até que isso acontece. Finally, take the torso piece and lift it upward until it is completely removed. Climb inside the torso and accept your death. Ok. Pelo que deu pra ver, tem sangue dentro desse animatronic. E alguma coisa censurada que não dá pra identificar. E talvez seja melhor assim. Estranho, mas vamos pra próxima fita. Teste de movimento e articulação do Bonnie. Braços. Dedos.
pernas, orelhas, olhos, mandíbula. A partir daqui, começa a ficar um pouco sinistro. O Bonnie simplesmente some e começa a andar por aí. Já avisando que vai ter um jumpscare agora, então se preparem. Ao que indica, ele atacou seja quem for que estava gravando e testando o Bonnie. Depois disso, a fita toca algo estranho. A fita acaba de um jeito completamente perturbador. Não dá pra tirar nada dessa fita, a não ser que o Bonnie, de algum jeito, começou a se mover sozinho. E o que não deveria acontecer. Mas vamos pra próxima. Essa terceira fita é um teste de áudio para os animatronics. Então aparece na tela que um áudio vai tocar em 3 segundos. Se a Chica tiver respondido corretamente, ela deve estar olhando para a esquerda. Se a Chica tiver respondido corretamente, ela deve estar olhando para a direita. Se a Chica tiver respondido corretamente, ela deve... Novamente, aparece na tela que um áudio vai tocar. Essa música me faz se sentir melhor. Ela me faz pensar sobre os pássaros. Eu gosto de pássaros. Eles são bonitos. Uma vez eu vi um pássaro dormindo na neve. Sonhos ruins são sobre isso. Eu sinto que estou dormindo na neve e eu não consigo me levantar. Está muito frio para mim fazer isso. Coisas não respiram quando elas dormem na neve. Eu não consigo respirar. Eu não consigo respirar. E alguém vai aparecendo de fundo. Tá bom. Deu pra gente entender um pouco o que tá acontecendo aqui. Ao que parece, era a própria Chica falando aquilo. Mas ela é um animatronic, é um mascote. Ela não tem vida. Mas no final da fita aparece a foto de alguém que parece uma criança. Será se ela é a Chica? Então é ela que dizia que não consegue respirar?
Ao que parece, sim. Na primeira fita, a gente vê que algo tá dentro dos animatronics. Na segunda, a gente vê que o Bonnie estava se movendo como se estivesse vivo. E agora nessa fita, praticamente confirma que algo ou alguém está escondido dentro desses animatronics. Alguém matou ela e colocou dentro da Chica. E de alguma forma, a Chica foi possuída pelo que alguma vez já foi alguém. É sinistro. Mas continuando. Hey there, Buccaneers! The Pirate Cove Show is beginning in about 3 sailor minutes. In your lingo, that would be 3 minutes. Shiver me timbers! 3 minutes! I better see some crew over at the curtain, or I'ma toss Freddy and his merry band in Davy Jones's locker. Or worse. I'll start asking for raises! Yar, that's right! That got your attention? I'll see you we landlubbers over there! Como vocês puderam ver, a fita é como se fosse um show animado de um dos mascotes do lugar. Mas quando acaba, corta para uma tela que mostra 5 silhuetas que parecem ser de crianças. E nesse momento, uma delas some. Hey there, Buccaneers! The Pirate Cove Show is beginning in about 3 sailor minutes. In your lingo, that would be 3 minutes. Shiver me timbers! 3 minutes! I better see some crew over at the curtains, or I'ma toss Freddy and his merry band in Davy Jones's locker. Or worse. I'll start asking for raises! Yeah! Viewing of this tape is prohibited. Discard it immediately. Viewing of this tape is prohibited. Discard it immediately. Viewing of this tape is prohibited. Discard it immediately. Viewing of this tape is prohibited. What's the matter, Foxy? I thought you wanted an audience. E fica mais um aviso de jumpscare. Tá, aqui as coisas já ficaram completamente estranhas, mas recapitulando, ao que parece, alguém tá matando essas crianças e escondendo os corpos dentro dos animatronics. É o que tudo indica. Será que tem a ver com esse cara roxo? Bom, pelo que essa fita indica, foram 5 crianças e fomos apresentados para 4 animatronics. O Fred, Bonnie, Chica e agora o Foxy. Pelas contas, falta uma. Porém, no final, é mostrado um Fred um pouco diferente. Talvez seja ele? De qualquer jeito, vamos para a próxima fita. Aviso: o vídeo a seguir não é adequado para pessoas fotossensíveis e contém conteúdo que muitos achariam perturbador. Mas você vai assistir de qualquer jeito. Você tem que assistir. Essa fita é meio confusa, então vamos tentar entender o que está acontecendo juntos. A fita começa mostrando o logo da primeira pizzaria da companhia Fredbear's. Depois, ela mostra os 2 primeiros animatronics que foram feitos.
e mostra um tal de Spring Lock Costume, que eram a base daqueles 2 animatronics. Resumindo o que está escrito, são trajes feitos para funcionar tanto como animatronic, tanto quanto vestidos por alguém, podendo alternar entre os 2. E no final também diz que um traje bem montado quase não tem risco nenhum de segurança. E aparece o Fredbear, um daqueles primeiros animatronics, mas a sua boca está suja de sangue. Hey, do me a favor. Maybe sometime you could check inside those suits in the back room. 4 fitas escondidas dentro das cabeças vazias deles. Fred, despedaçado com um sorriso. Bonnie, dançando no escuro. Chica e a sua música maravilhosa. Foxy conhece o homem feliz. Você foi presenteado. Você achou a quinta. Tá, calma. Vamos tentar organizar o que a gente já tem. Como já deu para perceber, cada animatronic possui uma vítima, uma criança. E como a gente viu agora, existe uma quinta, que tudo indica ser aquele primeiro Fredbear, o da primeira pizzaria. Porque ele já apareceu algumas vezes. Porém agora dá pra gente entender um pouco como aconteceu, pois a sua boca estava suja de sangue. Mas como ele foi literalmente um dos primeiros animatronics e da primeira pizzaria, isso significa que a primeira vítima foi anos antes, e ela tá presa nesse Fredbear. Deixe-me dizer algo que você talvez não saiba. Antes do seu irmão morrer, alguma coisa aconteceu naquele lugar. Algo estava errado com os trajes. Veja. E mostra que alguém provavelmente morreu com uma falha daqueles trajes Springlocks. Vou lhe dizer um segredo. A mesma coisa aconteceu com o seu pai. Isso o matou, mas só por um momento. Ele ainda tá por aí. Você quer achar ele? Eu irei te mostrar. E aparece a logo de uma das atrações de terror da marca Fazbear's. Não se preocupe sobre tempo, datas ou lugares. Você saberá quando irá acontecer. Haverá uma lata de gasolina na parte de trás, ao lado da segunda saída. Seu pai estará lá no prédio com você. Ele vai parecer diferente, mas você saberá que é ele. E aí, você pode acabar com isso. Para sempre. Eu sei como você se sente, Michael. É muita responsabilidade. Mas quando isso for feito, todos nós seremos livres. Você será livre também. Pode não parecer, mas eu acredito que o seu irmão vai te perdoar. Eu também te perdoei. Você é bom, Michael. Apesar do que você possa pensar, você merece esse final feliz. Eu estive trabalhando todo esse tempo para lhe dar essa oportunidade. Eu te amo, Michael. Now see, a good friend is the best thing you could ever have. When life just isn't good to you, they'll always be there to help. Yeah, for
example, there was that time where I got stuck in a washing machine and Fred had to cut a hole in it to get me E a out. fita acaba com os dois primeiros animatronics apenas conversando. Mas ok, acho que eu entendi o que aconteceu. Tudo indica que essas fitas foram feitas por alguém que é representado por aquela máscara, que vamos chamar de Puppet, e ela queria conversar com um tal de Michael e convencer ele a incendiar aquele estabelecimento da Fazbear, para assim libertar todos eles, no caso, as almas das crianças que acabaram ficando presas nos animatronics, e mais uma, o pai de Michael, que morreu por um mau funcionamento da Springlock. A fita começa, e ao que parece, é um treinamento para ser o guarda noturno do lugar. Então começa a sessão 1 do treinamento. O vídeo vai mostrando coisas que o guarda teria que fazer, como ficar de olho na câmera. Na sessão 2, também mostra que ele não precisaria de uma lanterna, pois as portas têm um botão para ativar uma luz do lado de fora. Na sessão 3, ele fala dos possíveis perigos, e depois mostra que os animatronics ficam livres durante a noite para evitar que eles travem, assim economizando no conserto. Mas por causa disso, eles podem acabar entrando na sala de segurança e danificar algum equipamento. Então, teria que usar as portas para evitar que eles entrem. Mas quando ia para a sessão 4 desse treinamento, isso acontece. Tá, vamos tentar entender o que aconteceu aqui. Primeiro, mostra algo escrito, e traduzindo fica: o quarto escondido no corredor do banheiro. As tábuas. Quebre elas. Eu estou lá, Michael. Seu pai. Eu sou seu pai. Eu quero falar com você. Eu só quero ver o meu garoto. Então, aquele Michael trabalhou em uma das pizzarias? Porque deu pra gente ver que, teoricamente, o pai dele, que morreu por um dos trajes, está preso em uma sala escondida e quer ser libertado de alguma forma. Mas vamos continuar vendo as fitas. A próxima fita é mais um teste com os animatronics, e pelo visto é um teste que o animatronic consegue reconhecer o rosto das pessoas, e se alguma pessoa tiver alguma ficha criminal ou for criminosa, ele consegue detectar. Então o guarda começa a passar fotos de pessoas inocentes e criminosas, para ver se o animatronic reconhece tudo certo. Até que isso aqui acontece. What's this doing here? The hell? Hey, no! Look, I know we can't have that guy back here, but you can't just put shit in without telling me. I could have died. God damn it, you know what? How about you take your facial recognition and shove it? Because I'm not working in this death trap anymore, starting right now! Criminal. O animatronic simplesmente levantou e atacou o guarda. Ele conseguiu se defender com o que parece uma arma de choque ou algo assim, porém a gente consegue perceber algumas coisas, como o guarda parece que pegou algo que não deveria estar ali. Talvez a foto do rosto de alguma pessoa? E assim que o animatronic viu, ele foi atacar direto. Mas tem mais uma coisa que dá pra ver. Um rosto, no exato momento que o animatronic vai atacar. Aparece no canto da tela, e se a gente reparar, é o mesmo rosto do final da fita onde toca o áudio falando criminoso. Ok, parece que achamos o rosto do culpado pelas mortes.
Bom, vamos para a próxima fita. Welcome, Fredbear's Family Diner employees. Ever since the unfortunate incident from last week, we've been deciding on where the company should go from here. We've decided on something that will require higher effort, but will ultimately be best for the company. We'll be rebranding from the ground up, replacing all of our animatronic characters with 4 new ones, which use much safer technology than the ones we previously used. They will no longer feature any kind of spring lock technology and will not be wearable. Wearable costumes will be completely separate. Along with the new animatronics, most of the main area of the building will be rearranged accordingly. There will be 2 different stages, one for the main 3 and another for a separate character. Wall posters will be replaced and the prize area will be restocked. After the restaurant opens back up, some of our returning patrons might be confused about these changes. Where did Fredbear and Spring Bonnie go? Who are these new characters? In a situation where you are asked anything along these lines, here is what you say in reply. Fredbear does not exist. Spring Bonnie does not exist. Nothing happened to anyone. He does not exist. He does not exist. He does not exist. He does not exist. Eu não existo? Você disse que estava arrependido, que me amava. Mas eu sei que está mentindo. Você não me ama. É isso que você sempre disse. Eu também não te amo. E eu vou levar você comigo. Para que você saiba como é a sensação de parar de existir. Vamos tentar entender o que acabou de acontecer. Primeiro, a gente consegue ver que a fita se tratava de um anúncio sobre o novo restaurante da marca Fredbear's. Mais especificamente, o segundo restaurante. Então na fita, alguém vai falando que não tem mais aqueles trajes Spring Locks. E depois, aparece os olhos de alguém bem rápido. Mas continuando, a pessoa falando na fita começa a falar que se alguém perguntar sobre o porquê da mudança do Fredbear e do Spring Bonnie, a pessoa deve falar que eles não existem e que nada aconteceu. No caso, deixa ainda mais óbvio pra gente que alguma coisa aconteceu nesse primeiro restaurante. Mas após isso, aparece aquele Fredbear novamente, mas dessa vez respondendo a pessoa que está falando sobre ela não estar arrependida e que não amava ela. O que é estranho. Então a pessoa que está falando na fita e a pessoa que está presa no Fredbear se conhecem? Será que era o Michael falando na fita? Bom, vamos que tá acabando. Faltam só 3 fitas pra gente desvendar todo esse mistério.
Mistério do membro perdido. That's a wrap, everybody. About time! I've been getting tired of these kids treating our fine eatery like a food fight ring. What's so bad about food fights? Oh, I like 'em. I don't know. Clean it up and find out. Oh, come on. How about everyone quits bickering and I'll make us some pizza instead? I could do that. Sounds good to me. If I haven't fallen asleep by the time it's done, then sure. Shut up and do what I pay you for. Hey, Freddy? This was just now occurring to me, but why do we got 6 chairs when there's only 4 of us? You know, I don't actually have an answer for that. Not even a sarcastic one. Tell me to shut up! Shut up. Ah, the balance has been restored. You think we're missing some members? Meh. Just a strange coincidence is all. Yeah, probably. Well, I best be going now. Ao que parece, é como se fosse uma espécie de desenho feito para o restaurante. E todos se perguntam se está faltando alguém, algum membro no grupo, pois tem 6 cadeiras, mas eles são só 4. Mas depois disso, a Chica decide ir pros fundos sozinha. Amanhã é outro dia. Nós nunca vamos sair. Para Charlie. Você está errada. Você sabe que está. Meu irmão é um monstro. Ele me matou. Ele é a razão da minha cabeça estar faltando partes. E todo mundo finge que nunca aconteceu, como se eu não existisse. O que te faz pensar que seria diferente agora? Pare de dizer que ele irá nos salvar. Isso não é verdade. Tudo o que está fazendo é nos machucando mais. Para Nicole, Lucas, Andy e Benjamin, me desculpem. Eu não me importo se vocês me odeiem por dizer isso, mas realmente não tem saída.
Nós vamos ficar aqui para sempre. Eu aceitei. Vocês podem aceitar também. Por favor. Eu não quero ficar sozinho. E a fita acaba. O que era para ser um desenho sobre o restaurante, bom, acabou virando muito mais. Porém, algumas peças conseguem se encaixar agora. O Fredbear é irmão de alguém, e esse irmão matou ele de alguma forma que sua cabeça está faltando partes. O Bonnie, Fred, Chica e Foxy provavelmente são aqueles 4 nomes dados pelo Fredbear: Nicole, Lucas, Andy e Benjamin. Alguém matou eles 4 e temos o rosto dele. Porém, podem não ter sido apenas 4, porque nessa fita temos um nome novo: Charlie. E tudo indica que é aquela máscara de antes que deu as fitas para o Michael. E encaixando as peças, na fita anterior, realmente era o Michael, e a alma que está presa no Fredbear é o irmão dele. O Michael matou seu irmão de alguma forma, e o Puppet chamou ele para tentar salvar todos eles. No caso, libertar eles. Então, basicamente, para a gente desvendar tudo, falta só descobrir o assassino e algumas coisinhas. Então, vamos para as 2 últimas fitas. A fita inicia com o título dela: Memórias. Hello, whoever you are. You just found a cassette tape hidden in my bedroom. Isn't that strange? A man like William Afton, someone so simple and plain, hiding a cassette tape. Why would he be hiding anything? I'm sure that if you're from around here, you've heard of the somewhat recent happenings with Freddy Fazbear's Pizza. 3 cases of 1 and 1 case of 2. All of them adding up to the 5 missing children of Freddy's. That was me. I'll elaborate on that later. And, you know, I wouldn't call myself plain either. I mean, people may think I'm plain when they first meet me. You know, just a father taking care of himself and his kids who tragically lost his youngest in '83 and supposedly just got over it, right? Wrong. I'll never get over it. And the fact that he died isn't the only reason. You see, Michael did it. Not a surprise, most people know that. But it wasn't an accident. He keeps saying it was, but he's a liar. He hates me. And he hated Joseph. See, Mike wasn't
settled with being the failure and how I loved Joseph just so much more. So he tormented him, eventually killing him. And, you know, I mean, that's why I didn't love him in the first place. He was always a terrible kid, not worth my time. But now I hate him more than I ever have. He's done so much to hurt my soul in one day alone. My God, Joseph. Ever since he killed him, I've wanted to put my hands around his neck and just squeeze the life out of his lungs. But of course, if I ever did that, I'd get caught. I couldn't work because I was thinking too much about Mike. I couldn't concentrate on anything. The papers started piling up, and it kept fogging up my mind, and I needed a release. Then I had an idea. Maybe it didn't necessarily have to be Michael. It could be any other brand as long as I like them. Now, where do all of those children go? Freddy Fazbear's Pizza. And hey, if they like Michael, they deserve it. I went up there about 4 times, picked the worst kids of the bunch, took them back, and I gave it to them. I couldn't do much, of course. They'd start squealing. So I made it quick enough to be efficient, but long enough to make it last. It was hell for them, but it was heaven for me. And then I leave, without the slightest bit of guilt. So, there you go. And, now that you've heard this, you should know that I check this spot every day to see if this tape is moved. I've seen it so many times, I'll be able to notice even the slightest difference. I will know. So you better put it back, Michael, as neatly as you can, and start running. Parece que tudo está esclarecido agora. William Afton, um dos fundadores da marca Fredbear, foi o culpado pelas mortes, admitindo seu crime em uma fita guardada e vigiada por ele mesmo. Mas além de admitir que foi ele também contou o motivo dos crimes. Ele amava o seu filho mais novo, mais do que tudo, e muito mais do que o seu outro filho mais velho, o Michael. E após o que o Michael fez, ele basicamente criou um ódio enorme e sentiu vontade de matar ele. Porque pro Afton, o Michael fez de propósito, porque para o William, o Michael era uma falha. Mas se ele matasse o Michael, seria muito óbvio que era ele, e ele seria pego. Então ele acabou descontando em crianças que ele julgava serem como o Michael, e assim matou elas. Parece que tá tudo desvendado já. Sabemos o culpado, as vítimas e o que aconteceu de fato. Mas falta mais uma fita. A fita começa com uma voz bem acabada dizendo que está presa e que as travas foram soltas enquanto ele estava vestido, e que de alguma forma ele achou que o traje o protegeria. E aqui de cara a gente já sabe que é o William Afton, depois de morrer para um dos trajes, assim como as crianças que ele matou e as almas que ficaram presas nos animatronics, ele próprio também ficou preso em um. Aqui a gente vê que ele está preso em algum lugar, e a gente sabe por umas fitas passadas que ele está preso em alguma sala da pizzaria, que provavelmente é a sala de descartes, que ficam os animatronics descartados. E ele vai falando que consegue escutar os outros lá fora, e que eles ou acham que ele está morto, ou eles só odeiam ele. E para ele, isso confirma que eles são iguais ao Michael. Ou seja, os outros animatronics sabem que ele está preso lá? Talvez. Pelo menos o Puppet sabia. Michael! Don't leave
me here! Michael! Help me! Essa parte a gente já viu em outra fita, mas dessa vez estamos vendo pelo lado de quem estava preso. Agora descobrimos que era o William Afton. Ele fica cada vez mais com raiva pelo Michael não libertar ele, e ele estar preso por tanto tempo lá. Ele também começa a falar que já perdeu a noção do tempo. Até que chega a data 6 de outubro. Essa data foi perto da inauguração de um lugar que a gente já viu antes. É aquela atração de terror da marca Fazbear. Provavelmente eles conseguiram achar o animatronic e o William Afton estava preso, e decidiram usar ele para a atração. Por isso a Puppet tinha dito que ele estaria lá, e ele está esperando pelo Michael. I see you. E ele está perto. Mantenha seu isqueiro ligado. Esteja preparado, Michael. E assim que ele aparece, isso acontece. E fica mais um aviso de jumpscare. O Michael incendiou o lugar, assim libertando todo mundo desse pequeno inferno que estavam presos, e dando fim de vez em toda essa história. Essa foi a história das fitas perdidas da Fazbear's. Essa não é a história original do jogo, mas sim uma versão recriada e adaptada por um canal chamado Squimpus McGrimpus. O canal dele vai estar fixado nos comentários e na descrição. Mas isso é tudo. Eu espero que eu tenha conseguido explicar de uma forma coerente todo esse mistério, mas é isso. Se curtiram, por favor, deixem um like que eu ficarei extremamente grato. E nos vemos na próxima. Até mais.